agora sim, vamos para Gênesis. Eu quero continuar com vocês da onde eu parei. Gênesis capítulo 4, versículo 17. Hoje, se eu fosse ler todo o texto que eu estou pretendendo pregar, nós leríamos esse final do capítulo 4 e o capítulo 5 inteiro. Mas o capítulo 5 é uma genealogia. E a gente fala, nossa, genealogias é muito chato, não quero ler tudo. Bom, são 32 versículos. Vamos lá, vamos tentar. Gênesis capítulo 4, versículo 17. E a gente vamos tentar ir até o versículo 32 do 5, tá bom? Então vamos lá. Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou duas mulheres, uma chamada Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naama. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Novamente, Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Este é o registro da descendência de Adão, quando Deus criou o homem à sua semelhança, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem, ou humanidade. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalael. Depois que gerou Maalael, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Maalael gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalael viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoa. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Só até aqui, foi um pouquinho só, né? Um pouquinho, uma leitura curta,
nada cansativa, tranquilo. Bom, a gente percebe na história de Gênesis que há sempre uma menção honrosa. E temos algumas menções honrosas aqui, ou desonrosas também. Na descendência de Caim, nós vemos aí os terríveis descendentes dele, né? E tem uma menção honrosa, Lameque. Lameque é a menção honrosa sobre uma descendência terrível que se perdeu e ficou perversa. Lameque é o que Caim poderia se tornar ainda mais. E Lameque é esse descendente que abraçou, né, o legado do seu antecessor, sendo terrível, sendo cruel. A gente viu aqui. Um menino me machucou, um homem falou coisas que me feriram, e eu ataquei eles e os matei. Essa é a honra de Lameque, essa é a menção honrosa ou desonrosa a respeito da descendência de Caim. Mas quando a gente vê a descendência de Adão, a descendência de Sete, a gente vê uma história longa, vários descendentes, parece que o texto bíblico faz questão de dizer sobre todos eles, e tem uma menção honrosa também. Você pode perceber que todos eles viveram 930 anos, 912 anos e por aí vai, e morreu. No entanto, existe um outro chamado Enoque, e Enoque teve aos 65 anos um filho chamado Matusalém, que por sinal é o homem que viveu mais tempo na terra. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Aí o texto faz questão, versículo 23 do capítulo 5. Viveu ao todo 365 anos, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Então temos uma interrupção do caos e da morte, pelo menos é o que nós vemos aqui. Uma menção honrosa de alguém que se dedicou a Deus, a andar com Deus. Eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho nisso. Qual tipo de povo nós queremos ser? O que o texto bíblico fala claramente para nós, tanto aqui no final do capítulo 4 quanto no capítulo 5, é que com Caim haverá um povo, e com Sete haverá outro povo. Por isso, nessa manhã eu quero falar com vocês sobre dois povos e dois propósitos. Quero falar sobre esse tema com vocês hoje, tá bom? Caim teve péssimas escolhas, nós vimos isso na semana passada. Caim escolheu reiteradamente desobedecer a palavra de Deus. Deus falou com ele, o advertiu, mas ele não quis atender à voz de Deus, ele seguiu o seu próprio curso, ele seguiu sua própria vontade, e ele foi assim até o final. E às vezes a gente pensa que as nossas escolhas, as escolhas que nós fazemos, não ecoam mais para frente. A gente não poderia estar mais equivocado sobre isso. Caim teve uma escolha que continuou ecoando nas suas gerações, nos seus descendentes. Caim tomou uma decisão pessoal que atingiu o seu filho que também tinha o nome de Enoque, que atingiu toda a sua linhagem. Por isso, meus irmãos, se eu posso deixar alguma lição já de cara para nós, tome cuidado com as escolhas que você faz. Tome bastante cuidado com as decisões que você tem. Tome cuidado com o que você define, ou que você acha que é só sua vontade, só o seu querer, porque na verdade o seu legado te persegue. Aquilo que você faz, aquilo que você deixa para além, alguém vai abraçar. Talvez seja a sua família, os seus filhos. Pode ser que seja alguém que te admira, o seu legado te persegue e vai para além de você. A sua vida passa, a nossa vida acaba. A gente viu isso na descendência de Adão, na descendência de Sete. A gente vive, a nossa vida geralmente é resumida assim. Jonatas viveu, espero bastante, e morreu. É isso, é assim que a gente muitas vezes é reconhecido, é lembrado. Mas aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós deixamos como legado, continuará. Se você é um servo de Deus, uma serva do Senhor, os seus filhos terão isso, ainda que eles não queiram abraçar o seu legado, isso os incomodará. Pode ter certeza. Isso vai perseguir a mente deles até o fim da vida deles. Nossa, meu pai e minha mãe oravam comigo. Meu pai e minha mãe eram fiéis, eram tementes ao Senhor. Ainda que estejam rebeldes, isso ecoa, isso incomoda.
Mas se por outro lado nós somos como Caim, um descendente do Caim, da serpente, o legado que deixamos é um legado de morte, é uma cultura ruim para a sociedade e para a nossa casa, para a nossa família. Eu gostaria que a gente pensasse nisso. Eu quero que a gente pense na formação de uma civilização, uma formação de uma sociedade, essa formação de dois povos que são distintos em seus propósitos. É interessante a gente perceber que a narrativa bíblica às vezes ela é sucinta, né? Ela é econômica, porque começa dizendo no versículo 17 que Caim teve relações com sua mulher. Que mulher? A gente não, como assim? Que mulher é essa? Não era só o Caim e o Abel, e ele já não matou metade do povo, um quarto da população do mundo em um só dia? Bom, a gente costuma pensar isso, mas o fato é que Adão teve relações com sua mulher por muito tempo. Aqui o texto fala que ele viveu bastante, 930 anos. E o primeiro filho dele deve ter sido antes, porque com 130 anos, imagina você começar a vida com 130 anos. Eu estou agora começando a minha vida. Eita, coisa boa. 130 anos ele gerou 7. Antes disso, ele já tinha gerado pelo menos Caim e Abel. Então, só para vocês entenderem, eles vão viver ainda, ele vai viver, no caso, 930 anos. E os outros vão viver também na casa dos 90 anos, 900 anos. É muito tempo, tá bom? Para a gente não consegue conceber isso. É tempo demais. Então, às vezes o texto bíblico não nos conta, mas é evidente que haviam mais mulheres, haviam mais homens, havia uma civilização sendo construída, famílias ali, né? Então, Caim teve uma esposa, uma mulher que loucamente se casou com um homem amaldiçoado. E ela casou com ele, e ele engravidou e deu à luz a Enoque. E depois que fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Aqui a gente vê a primeira coisa sobre essa sociedade fissurada naquilo que é perverso, naquilo que é mal, naquilo que não é bom. Caim teve um filho. Até aí normal, todas as pessoas geralmente querem ter filhos. Dado a minha geração, não quer muito não sei porquê. A minha geração detesta a ideia de ter filhos. Mas, de modo geral, as pessoas costumam querer ter uma família, ter filhos, deixar uma prole. E Caim faz o mesmo. O que acontece é que o filho dele, Enoque, já cresce sabendo que uma cidade tem o nome dele. Você consegue imaginar? É claro, não é cidade como Nova York, como Campinas, como São Paulo, ok? Nós estamos falando de uma cidade como Chicago, enfim, estamos falando de um povoado, de talvez um povoado que se reuniu para tentar criar ali um modo de vida, um estilo de vida. E o estilo de vida que Caim está ali, de alguma forma, levantando, ele está apregoando, é um estilo de vida focado em si mesmo. Você parou para pensar o porquê? Quem aqui é de Campinas? Vamos lá, só para saber. Quem nasceu em Campinas? Pouca gente. Talvez você não tenha decidido vir para cá, talvez seus pais vieram em algum momento da vida. Talvez você veio para cá porque você quis. Agora a grande pergunta é por que você veio para Campinas? Provavelmente, é bem possível que a sua resposta seja porque existem mais possibilidades, lá eu podia prosperar, lá eu podia de alguma forma talvez fazer o meu nome. Por que não? Ganhar ali, chegar num lugar, uma multinacional, e ganhar bem, e construir o meu próprio nome. Olha, não há nada de mal em você procurar o bem para a sua casa, até para você, desde que isso não seja o bem final da sua vida. Mudar para uma cidade, talvez, que leve essa ideia vaidosa de construir um nome para si, é um grande equívoco. E a gente vê que no povo de Caim isso é comum. Tanto é que ele fala, olha, eu não vou dar o meu próprio nome, mas eu vou dar o nome do meu filho, ele vai crescer querendo ser grande, sabendo que ele é grande. E a gente ensina isso nos nossos filhos. Sim, a gente às vezes nem se dá conta que a gente está formando descendência muito semelhante, um povo muito parecido com o povo de Caim, um povo mais preocupado com o seu nome do que com o nome do Senhor. A gente vê que na descendência de Sete, começa-se a invocar o nome do Senhor, está no versículo 26 do capítulo 4. Nessa época, começou-se a invocar, há uma outra possível tradução, a pregoar, a proclamar o nome do Senhor.
nós vemos que eles têm dois propósitos distintos. O primeiro povo está focado em crescer e levar o seu nome aos últimos níveis. O segundo povo tem no coração que quer carregar o nome de Deus, quer glorificar o nome de Deus e não o seu próprio nome. No entanto, Enoque cresce com essa decisão que não é a dele. Vocês percebem como isso é doido? O pai decidiu colocar o nome de uma cidade para o próprio filho, e essa cidade ela é corrompida, e essa cidade vai seguir todo o chamado, todo o legado do próprio Caim. A gente percebe isso porque Caim vai ter vários descendentes. E veja, é uma sociedade, eles começam a criar uma cultura, uma forma de viver, eles estão ali para, de alguma forma, viverem juntos. O versículo 19 mostra para nós que nessa cultura dessa cidade perdida, existiam algumas coisas que eles priorizam. Algumas que nós também priorizamos. Algumas que não são pecados, tá bom? Desde que não tenhamos isso em mente. Esse desejo do seu próprio nome grande e outras coisas mais. Mas vamos olhar versículo 19. Lameque tomou 2 mulheres, uma chamada Ada e outra Zilá. Uma coisa que a gente percebe na cultura de Caim, no povo de Caim, mas também no nosso povo, no nosso mundo, é um desejo maluco de viver uma sexualidade diferente do plano que Deus havia colocado. Na verdade, tem muita gente que fala assim, Gênesis e os livros bíblicos mostram que Deus, tudo bem para ele as pessoas viverem em poligamia. Deus nunca puniu ninguém por ter mais de uma esposa. Por isso que a gente tem que ter o poliamor e viver a loucura dos nossos desejos. Porque Deus nem se importa com isso. Só que, na verdade, se você olhar com atenção, Gênesis é uma carta, é um livro que escancara o quanto dá errado as pessoas tentarem viver uma sexualidade, uma vida diferente, um casamento cheio de pessoas, da qual Deus não planejou. Diferente do que Deus havia determinado. Lá no começo, Deus fez Adão e Eva, certo? Adão e Eva é uma pessoa, um homem e uma mulher, simplesmente. Mas na sociedade de Caim, no povo perdido, que tem um outro propósito, você pode burlar a forma de Deus pensar. Tudo bem viver em poligamia, tudo bem você ter uma sexualidade diferente, tudo bem você ser desenfreado e seguir o seu curso, o desejo do seu coração de forma desesperada. E nós vemos que a descendência dele vai seguir isso. Lameque faz isso. Mas Gênesis, como eu disse, o livro inteiro de Gênesis aponta para o desastre, o absoluto desastre que é a poligamia. Vale lembrar que a gente não vai chegar até lá, eu espero ir até o capítulo 11 dessa série, depois a gente dá uma pausa, quem sabe mais para frente. Mas Adão tinha uma esposa, Sara, certo? Mas Sara teve uma ideia: não consigo gerar filhos, eu não tenho capacidade disso, por que você não se deita com Agar? E Abraão se deita com Agar, eu acho que foi interessante a ideia dela. E aí ele tem um filho com ela, só que começa a briga. Aí a gente pensa, beleza, o único que assim não tem grandes brigas nesse sentido é Isaac, porque ele só teve uma esposa. Mas o filho dele decidiu, na verdade decidiram por ele, casar com 2. E o problema só piora. A gente percebe que sempre que um homem se embesta com outras mulheres, fora do seu casamento, além do que Deus planejou, do que Deus desenhou para a humanidade, sempre acontece, alguma coisa ruim. Sempre dá errado. Alguma coisa desanda. E o livro de Gênesis aponta isso, que os nossos corpos, a nossa sexualidade deve ser também focada em Deus. O que a gente percebe isso na descendência do Sete. Apesar de todas as suas dificuldades, a descendência de Sete gera filhos. Eles têm, inclusive, uma que é citada, Então a gente percebe isso. A gente vê que eles estão seguindo o plano de Deus e parece que está tudo correndo bem. Pelo menos parece que sim. Agora, já no capítulo 4, voltando, vamos ver ainda mais um pouquinho do que essa sociedade, essa cultura era feita. Versículo 20.
Ada deu à luz Jabal, que foi pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. Tendas naquele tempo era algo extremamente comum, tá bom? Vamos falar assim, eles eram negociantes. Os que geralmente moravam em tendas, isso até mesmo, antes mesmo da gente criar a civilização mais tecnológica, vamos dizer assim, era comum as pessoas morarem, se acamparem, isso até lá alguns séculos para trás. Então era algo normal, ainda mais naquele tempo. Então eles moravam em tendas e criavam rebanhos, o que também mostra que a pecuária era algo normal, era uma forma de vida. Nós temos aqui uma sociedade que, de alguma forma, fazia negócios, vivia o seu dia a dia. Eles tinham o costume de estar entre eles, mostrando que eles podiam viver uma cultura, uma sociedade como a nossa, semelhante à nossa. O versículo 21 diz ainda mais: o nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Uma sociedade onde há música também. Aliás, essa é a primeira menção de música nas Escrituras. Às vezes a gente pensa, nossa, a música é tão, né? Deixa eu até dizer uma coisa para vocês. A música, ela tem um papel importante na sociedade. Tem gente que não consegue ficar sem música, não sei se é o seu caso. Não consigo ficar em casa, limpar a casa sem música. Aí você coloca uma música lá, ou põe um fone de ouvido e vai embora, né? Bom, é assim que a sociedade é feita, de música, de negócio. A cultura é feita disso, mas perceba que a música pode ser um mal, o negócio pode ser um mal, se o seu legado, se o seu desejo, se aquilo que você tem como seu propósito for diferente da vontade de Deus. Caim deixou como um legado uma rebeldia contra Deus. E então Jubal, o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos, e Jabal e o Jubal, o pai da música, eles faziam tudo isso para si mesmos, com outros propósitos. A música tem um efeito litúrgico na nossa vida. Vamos falar um pouquinho disso rapidinho. Se você está triste, geralmente você vai ouvir música triste, por incrível que pareça. Você não vai procurar ouvir uma música que te deixe feliz, porque você fala, a música tem que acompanhar o que eu estou sentindo. O que eu estou sentindo é tristeza, então põe música melancólica aí. E aí você chora e fica lá. E isso, o mundo é assim, existe uma liturgia na música, um modo de ser na música, um modo de viver. Por isso que é tão importante você saber o que você escuta. Se você escuta músicas que falam sobre o amor que Deus deixou, o amor bom, de um homem para com uma mulher, sabe? Música boa, nem estou falando de música sacra aqui, eu estou falando de música boa. Música que as pessoas por aí escutam, mas que tem qualidade, que tem conteúdo. Ótimo, você fez boa escolha. Mas se você, no seu desejo, aí escuta, sei lá, uma música que fala sobre sair por aí e procurar a sua mulher que se perdeu com um outro caminhoneiro. Supondo, tá? Eu nem sei se existe uma música que fala disso. Meu amigo e minha amiga, minha irmã, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com a gente? A gente fica ouvindo essas coisas, e isso se torna parte daquilo que a gente acredita, da forma como a gente vive, vira uma liturgia para a gente seguir. Se esse pessoal aí, eu vou viver assim, eu vou ficar triste. Às vezes eu vou fazer festa, vou fazer farra, e fico ouvindo música que também não condiz com o que nós devemos seguir. É óbvio que no céu há música, é óbvio que diante de Deus há espaço para fazer tudo isso. Há espaço para você fazer negócios e ser uma pessoa que abençoa aqueles que fazem negócio com você, mas também é uma possibilidade de você fazer negócios e furtar as pessoas, e viver para si, tentar fazer o seu nome à custa dos outros. Há espaço para você cantar músicas belas, mas há espaço também para você fazer coisas erradas e ouvir coisas que te induzem a alguma coisa, porque a música tem esse poder. Então tome cuidado bastante com que tipo de propósito você está tendo com relação a essas coisas que circundam a nossa vida. O versículo 22 diz que Zilá também deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. E aí fala aí da irmã dele. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamã. Vamos lá. O Tubal-Caim, no caso, ele é aquele que mexia com a tecnologia. Porque bronze e ferro, naquele tempo... Nossa, se no tempo de Davi, que é muito mais para frente, era algo incomum. Era incomum ter espada, ter adaga,
sabe, para as guerras. Imagina o tempo de Caim, dos descendentes dele. Era algo ainda mais raro, era uma tecnologia de ponta. Nós vemos que as sociedades também são feitas de celulares e computadores e televisores, nossos televisores super tops, né? Mas a gente precisa tomar também cuidado com isso que a gente tem. A tecnologia, ela é uma bênção, se colocada no seu devido lugar, se ela estiver nas mãos santas de pessoas que desejam o propósito de Deus. Mas pode ser também feita para machucar pessoas. Como a gente percebe que o Lameque vai pegar a tecnologia de ponta e vai fazer coisas terríveis. Veja no versículo 23 ele. Disse o Lameque às suas mulheres: Adá e Zilá, ouçam-me. Mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Então a gente vê aqui que o Lameque, ele pega tudo isso que eu falei, todas essas coisas boas de uma sociedade, de uma cultura, e ele faz isso de uma forma muito ruim, muito ruim. A gente vê que essa sociedade, esse povo que se criou ali da descendência de Caim, eles gostavam de tudo aquilo que de algum modo carregava traços ruins, terríveis. Por isso eu quero falar sobre 4 pontos desse povo, e eu vou falar de outros 4 pontos do povo de Deus, tá bom? A primeira coisa que a gente percebe olhando aqui esse versículo apenas, é que a gente vê uma cultura de opressão, uma cultura que oprime. Olha, a gente está numa sociedade muito parecida, então nenhuma semelhança é mera coincidência. As pessoas ainda seguem o legado de Caim. Muitos ainda vivem um povoado terrível, perdido. E que a gente percebe que a nossa cultura e a cultura dele era uma cultura que oprimia, sem pena. E no caso aqui que a gente observa, era que as mulheres eram muito oprimidas. Veja a forma como ele fala. Adá e Zilá, escutam-me. Mulheres de Lameque, vocês só são alguém porque estão comigo. E eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia ao feminismo, porque é um outro mal terrível, tá bom? Nós vivemos em uma sociedade onde oprime. Hoje também os homens são oprimidos. Esses homens bananas que não são capazes de nada. Nós vemos que na sociedade de Caim, na sociedade perversa, todo mundo pode se oprimir. As crianças, que aqui são oprimidas ao ponto de delas serem mortas. É esse tipo de povo que a gente está falando. Um povo que não consegue conviver em si sem ter guerra. Um povo que vive em pé de guerra, assim, em briga constante. Outra coisa que a gente observa é que era uma cultura de ostentação. Nós vimos aqui, o nome da cidade levava o nome do menino. É uma cultura muito semelhante a Babel, vocês lembram? A gente vai chegar lá, é o último capítulo antes da gente parar. Gênesis capítulo 11 vai falar sobre isso, a Babel. Vamos construir uma cidade, vamos elevar o nosso nome. Eles estão seguindo simplesmente Caim. Eles estão fazendo justamente o que toda a humanidade espera, não ser esquecido jamais. Ainda que eu morra, quero ser lembrado nos anais do universo, do mundo, para que todos lembrem que eu fui grande, que eu fiz coisas grandiosas. É uma cultura ostensiva, de ostentação, a tecnologia, a música, os negócios, tudo isso serviam a si mesmos. Eles eram parecidos com os imperadores que já pisaram nesse mundo, parecidos com a antiga Babilônia, parecido talvez com as sociedades que a gente conhece, com as grandes metrópoles que nós já visitamos, ou até mesmo, por que não, Campinas, que é uma baita de uma cidade. Sim, era uma cultura de opressão e também uma cultura de ostentação. Mas não diferente disso, como nós podemos perceber, era uma cultura de extrema violência. A gente vê isso o tempo todo. E a gente já até se acostumou com os jornais, com os noticiários, aonde fala que o namorado não aceitou, que a sua namorada terminou com ele, e então ele perseguiu ela na calada da noite, sem ela perceber, seguiu ela e matou ela. E aí a gente fala, mais um caso. Por quê? Porque nós vivemos uma sociedade onde a violência parece, a gente não sabe o que vai acontecer saindo daqui. A gente não sabe. Por quê? Porque o mundo está doido. A gente acostumou com isso. A gente acha que é normal vivermos numa cidade onde a violência é uma cultura, é uma forma de viver. O Lameque disse o seguinte:
Eu matei o homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Eu não sei na versão de vocês aí como está. Não sei se a palavra homem na de vocês é jovem homem ou um jovem. Tem isso? Só para eu saber. Não. Bom, mas aqui nesse texto meu já está traduzido bem, né? O menino. E aqui é uma possibilidade de ser um jovem rapaz, né? Um rapaz, um homem. E esse texto aqui é complicado, porque essa palavra feriu, esse homem me machucou, esse menino me machucou, na verdade significava mais ou menos assim, um arranhão. Ao invés de uma ferida, o menino me trouxe um arranhão. O jovem ali, esse menino, o máximo poderia ser traduzido, para além de menino, seria um adolescente. Não temos a figura de um adulto pleno em seu total poder aqui. Nós temos aqui uma violência feita até mesmo aos menores. E a gente não está numa sociedade assim, gente? A gente não está numa sociedade que cagam bebês? Nós não estamos vivendo uma sociedade onde não tem, as crianças não têm vez. A gente se engana pensando que nós vivemos um mundo muito melhor. Não é verdade. Nós vivemos no meio de uma civilização modelada pelos desejos de Caim e pelo legado que ele deixou. Nós vemos que era uma cultura de opressão, uma cultura de ostentação, uma cultura de violência e especialmente uma cultura obstinada. Se Caim, versículo 24, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Ele está querendo dizer assim, se Caim foi teimoso, se Caim mostrou todo o seu ódio, toda a sua raiva enquanto pisou na terra, vocês ainda não viram Lameque. Lameque é completo em seu ódio, Lameque é implacável. E veja, ele está se gabando do seu ódio, ele está se gabando da sua teimosia, da sua rebeldia, a arrogância de Lameque. Observem como eu sou. E aí, então nós temos agora o exemplo, meus irmãos, da outra parte da família de Adão, os descendentes de Sete, que começaram a invocar o nome do Senhor. Só que é bom a gente olhar o começo da genealogia. Versículo 1 do capítulo 5. Este é o registro da descendência de Adão, quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou humanidade. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Deus fez Adão à sua imagem, mas Adão é incapaz de fazer um filho à imagem de Deus. O seu filho carrega também, as suas descendências carregam o seu legado, carregam no seu gene tudo que Adão carregava. Então, por mais que essa descendência e esse povo tenham um outro propósito, eles ainda estão lutando contra a tendência de se aliarem à descendência de Caim. O que eu quero dizer com tudo isso? Nós temos aqui mais de 1.600 anos de genealogia, de Adão até Noé. 1.600 anos onde as pessoas seguem um curso de viver, ter uma vida comum e morrer. Nascer e morrer. É isso que a vida deles se resumia. E o desejo de não ser esquecido ainda bate no coração. O desejo de fazer o seu nome bate no coração. O desejo de oprimir outros continua em nossa alma. O desejo de ostentar coisas para nós mesmos está dentro de nós. A cultura de violência, de pagar mal com mal, está dentro da gente. De ser obstinado contra a voz de Deus parece ser muito atraente. Então, como ser diferente? Como ter alguma coisa diferente a Caim, a Lameque e a toda a descendência dele? Nós aprendemos isso observando aquela menção honrosa da família de Sete. O versículo de número 23 e 24. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Nós temos aqui um homem que não provou a morte. Eu gosto disso porque Deus ele nos deixa alguns exemplos para a gente lembrar de que é possível a gente vencer
a morte e o pecado. É possível. É possível nós andarmos com Deus. E esse é o grande desafio, e esse é o propósito da cultura desse povo, do povo chamado por Deus. Ao invés de ser uma cultura de opressão, é uma cultura de acolhimento. A gente vê que todos os seus descendentes são mencionados. Todos eles, principalmente aqueles que carregavam o nome da família, os primogênitos, são lembrados. Nós vemos que é um povo também que, ao invés de ser um povo de ostentação, era um povo de abnegação. Porque Enoque podia não andar com Deus, ele podia andar por si mesmo. Ele podia falar com Lameque: eu vou além, eu vou me vingar, eu vou viver a minha vida, eu vou criar uma cidade com o meu nome. Até porque tinha um outro Enoque lá, era o nome da cidade. Tem já uma cidade com o meu nome, por que não? Não, porque é uma cultura de abnegação. Eu não quero isso para a minha vida. Ao invés de ser uma cultura de violência, nós vemos que é uma cultura de paz, porque andava com Deus, foi levado até Deus, já não foi encontrado mais, ele está em plena paz. Ao invés de ser uma cultura obstinada, a gente vê que é uma cultura que se rende, que se lança nos propósitos de Deus. E Deus mostra na história aqui duas possibilidades de sermos salvos andando com Ele. A primeira, a gente vê Enoque sendo levado, sendo poupado do juízo que Deus traria ao mundo daqui a alguns tempos aqui na história. E ele é arrebatado. Mas em Noé ele é salvo também. A família de Noé foi salva também do juízo de Deus sobre a terra. A gente vai ver logo. Eu quero que a gente preste bem atenção no que significa andar com Deus. A gente tem que entender que andar com Deus não é criar uma civilização fora da civilização. Nós temos uma mentalidade, uma cultura, um modo de ser dentro da cidade. Dentro da cidade perdida. A Bíblia é repleta de cidades perdidas. Nínive, vocês lembram? Nínive e seu desejo cruel por sangue. Por isso que o profeta Jonas não queria pregar para eles, porque eles eram inimigos mortais do povo de Deus. Mas Nínive poderia ser alcançada. E Deus faz com que Nínive se converte, que eles se convertam a Deus. Todo aquele povoado, aquele povo terrível e brutal e sanguinário, faz jejum, pede perdão e Deus se compadece de Nínive. Nós vemos a mesma coisa acontecendo, não propriamente em entrega, mas no desejo de abençoar, Deus falando isso para o povo de Israel: vocês serão levados para a Babilônia e vocês estarão em terra estrangeira, eles serão inimigos de vocês, mas orem por eles. Faça aquela terra prosperar, faz aquela cidade ser abençoada porque vocês estão lá. Esse é o grande desafio da descendência de Sete. Esse é o grande desafio desse povo. Esse é o nosso desafio. De nós sermos um povo onde nós vemos Deus tocar na vida. A palavra de Deus diz que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem tampouco esconder uma candeia debaixo do alqueire. O que Jesus, nosso Senhor, estava ensinando, na verdade, é que as nossas boas obras, aquilo que somos, não podem ser guardadas, não podem ser armazenadas para nós mesmos. Que nós devemos levar o Evangelho, brilhar não as nossas próprias luzes, ok? Mas a luz do Senhor que expandece sobre nós para todo o povo, para toda a cidade que se corrompe. Não é construir uma cidade diferente, porque a gente não vê menção de uma outra cidade. Nós não vemos dizer que Sete construiu uma civilização separada do povo que Caim havia construído. A gente não vê, sabe por quê? Porque eles habitavam juntos. Porque a cidade sobre a cidade deveria prevalecer. Nós somos o povo de Deus espalhado na terra. Não somos diferentes das pessoas aí, mas de alguma forma há uma luz em nós. De alguma forma nós somos chamados a viver nessa civilização, nessa sociedade, onde infelizmente é uma cultura, que eu descrevi, opressiva, ostensiva, cheia de violência, obstinada. E nós somos chamados para ser diferentes.
ser um povo de acolhimento, um povo onde abre negação de si mesmo, que vive em paz e que tem retidão no seu caminhar. Tudo isso porque anda com Deus. Anda com Deus. Nós somos uma candeia que brilha entre os pagãos. Nós somos uma cidade separada. Até porque a gente pensa que a cidade é amaldiçoada porque foi Caim que fez. Mas no livro das conclusões, nós estamos no início de tudo. Okay? Gênesis é a explicação do começo de tudo. Mas nos livros, no livro da conclusão, que é o livro do Apocalipse, a palavra de Deus diz que Deus faz descer do céu uma nova Jerusalém, uma cidade abençoada por Ele. Uma cidade que leva não o seu nome, mas o nome de Deus. Uma cidade onde não precisa de glória, porque a glória é Deus. Uma cidade onde todos nós teremos paz com Ele, porque a dor, o sofrimento, toda a angústia foi levada embora. Essa é a promessa de Deus. Nós somos essa cidade. Nós pertencemos à cidade do alto. E nós precisamos olhar com bastante atenção como que nós podemos ser. Nós podemos ser andando com Deus, mas especialmente não porque um homem foi levado ao céu. Às vezes a gente pensa que esse é o grande desafio, nós andarmos com Deus para sermos levados aos céus como Enoque foi. Não, a verdade é o seguinte, o mais surpreendente não foi um homem ser levado ao céu, mas foi Deus descer à terra. O mais lindo de tudo foi Deus, na pessoa de Jesus Cristo, vir até esse mundo, habitar em cidade corrompida, aonde as pessoas queriam o mal, e Ele então poder levar cada um de nós com Ele para essa nova cidade. Lameque, ele apontou para a sua raiva sem limites e sem fim, dizendo 77 vezes, ainda mais raivoso, ainda mais odioso eu sou. Esse número representa simboliza, aquele ódio implacável e completo, a perfeição do seu furor. E Jesus, ele parece também fazer menção a isso em algum momento. Jesus provoca a palavra ali de Lameque. Ele fala o seguinte em certa ocasião. Os seus discípulos chegam para ele e falam: Senhor, quantas vezes nós temos que perdoar? Quantas vezes é necessário para que nós possamos ser aceitos e sermos bem olhados por Ti? Quantas vezes seremos perfeitos perdoando? 7 vezes 7? Que é bem similar, Enfim. E o Senhor Jesus responde: não, 70 vezes 7. Porque somente um amor sem limites é capaz de, aplacar um ódio sem limite. Somente um amor tão grandioso como o de Jesus é capaz de destruir o mal da sociedade, de perdoar pessoas que seguiram o exemplo de Caim. A gente às vezes olha e esquece que na genealogia de Adão e também de Sete há uma outra figura ainda mais superior. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 23. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era considerado filho de José, filho de Eli, filho de Matete. Que aí, gente, vai longe, ok? Eu não vou ler tudo, mas vamos lá mais para o fim, versículo 37. Filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malaleel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Nós podemos e devemos crer que é possível seguir a alguém como Jesus. Existem 2 povos apenas. O povo que segue o seu próprio coração, o seu desejo, que pega tudo de bom que há no mundo, como música, negócios, tecnologia, e vive para si.
constrói um império para si mesmo, que é obstinado até o fim, que quer ser perfeito em sua desobediência, e aquele que foi perfeito em sua obediência é totalmente diferente. Nós temos um povo ruim, um povo perverso, temos um outro povo que foi curado por Jesus Cristo, que foi curado em suas tantas demandas e tantas falhas, que por mais que seja semelhante a Adão, que carregue dentro do seu coração a semelhança dele, pode crer que dentro da alma e dentro dos ossos há um gênio diferente, o gênio do nosso Pai do céu. Ele nos dá algo totalmente diferente. Nós não somos mais os mesmos. Nós nascemos de novo. Todos aqueles que reconhecem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador têm uma nova identidade, há uma nova forma de ser, há um novo legado. Um legado de seguir a Ele até o fim. De entender que Ele foi perfeito em tudo que Ele faz. E sabe o que é interessante? A palavra de Deus diz que Enoque pela fé andou com Deus. O mais impressionante é nós respondermos com fé. Com fé de que Deus é quem nos busca. Assim como Ele buscou Enoque, Ele irá nos buscar. Nós somos filhos e filhas dele, somos povo com um propósito muito distinto. O seu propósito não é enriquecer para si mesmo. O seu propósito de vida não é construir coisas para o seu bel prazer. O seu propósito de existência é glorificar o nome de Jesus. O seu propósito de vida é que Ele seja tudo em cada um, que a gente possa ver Ele brilhando na nossa casa e no mundo que nós vivemos, em tudo que cerca a nossa história. Esse é o nosso legado, esse é o nosso propósito.